gente, sejam bem-vindos ao Senhora Moraes Lê. Meu nome é Luísa e normalmente nós conversamos sobre livros aqui no canal, mas hoje vamos fazer o nosso segundo vlog de estudos de russo. Estudar idiomas é um dos meus hobbies e por que não compartilhar um pouquinho no meu canal? Hoje eu decidi me inspirar numa amiga minha que estava usando o ChatGPT para estudar italiano, então eu resolvi também fazer um prompt para o ChatGPT pedindo um plano de estudos de russo. E aí o chat me deu então um plano de estudos de acordo com o que eu pedi. E eu vou dividir um pouquinho dessa experiência com vocês neste vlog. Antes de pedir esse prompt, eu queria saber o meu nível de russo. Eu não fiz nenhum teste online, tirando o teste com o próprio ChatGPT. Isso acontece porque eu já estava querendo pedir para ele um plano de estudos fazia um tempo, só que eu não queria que começasse bem do basicão mesmo, porque eu já tenho uma certa experiência com o idioma, não é uma grande experiência, mas eu tenho uma certa experiência. E aí o ChatGPT forneceu um teste de 10 perguntas para mim, e foi um teste fácil, para mim foi um teste fácil, foi bem básico, então eu passei nesse teste. E aí ele me colocou, tipo, num nível muito mais alto do que na verdade é. E aí eu, não, peraí, então faz o segundo teste. Aí eu fiz um segundo teste, só que a minha compreensão de leitura, ela não acompanha a minha produção. Então eu também fui razoavelmente bem nesse outro teste, porque eu acertei pro chat, eu acertei 8 de 10. Mas na verdade eu acertei 9 de 10. É que não teve um certo ponto que não foi especificado pelo chat e eu marquei um outro. E meu marido falou que eu poderia estar certa sim. Enfim, então eu decidi deixar dessa forma, já que eu não fiz nenhum teste de uma escola mais séria, quer dizer, de uma escola realmente, né? Porque o ChatGPT não é uma escola, mas não fiz nenhum teste de escola, pretendo fazer, mas ainda não tive esse tempo. O chat, tendo uma noção do que eu sabia ou não sabia, já foi mais fácil para eu pedir para ele elaborar um plano de estudos contemplando os 7 dias da semana, só que eu queria 40 minutos no sábado, 40 minutos no domingo e 20 minutos nos dias de semana. E aí ele fez então. Ele colocou aqui que o foco era do B2 ao C1. Gente, isso é totalmente falso. Eu sou tipo... eu devo ser um A2. Tá, um começo de A2. Não tem nada de B2, não existe isso, a não ser que os padrões mudem no caso da língua russa. E eu não acredito nisso. Porque B2 é um avançado. Então, assim... eu decidi que eu vou dividir com vocês os meus estudos seguindo este plano com relação aos dias da semana. Eu não vou filmar o fim de semana porque, como o tempo de estudo é maior, seria legal, talvez, fazer um vlog como o primeiro vlog estudando russo, que é um vlog que só contemplou um dia ou 2 dias, que foi um fim de semana mesmo. Mas é legal também a gente pensar em como a gente vai encaixar esse plano de estudos na rotina do dia da semana, que são dias que são bem mais ocupados, né? Tem trabalho, temos que fazer outras coisas, né? Aqui eu vou mostrar para vocês um pouquinho do plano de estudo no geral, só para vocês terem uma noção. E ponham pausa aí se precisarem, para dar uma olhada aqui no plano no geral. Eu não pretendo seguir este plano à risca, porque eu achei muito exagerado. Existem umas questões de
10 expressões, eu acho muito. 10 expressões é demais. Não é por preguiça, mas é por questão de assimilar o conteúdo e trabalhar o conteúdo do jeito que funciona para mim, porque como o russo é o meu, olha, como o russo é o meu, digamos assim, quarto idioma, para não dizer que é o quinto, porque aí já, né, eu já me conheço como estudante de idiomas e eu já sei o que meio que funciona para mim, o que não funciona, as quantidades e tudo mais. Então, vamos lá. Gente, então vamos lá para o nosso primeiro dia de estudo. Então, segunda-feira, agora, é gramática. E aí, o meu objetivo é usar corretamente os aspectos verbais em contexto. Ou seja, o que eu tenho que fazer é revisar os aspectos verbais perfeito e imperfeito em russo e fazer 5 a 10 exercícios de conjugação no passado e futuro. Aqui ele não fala exatamente que exercícios são esses, se são exercícios prontos, se são colocar os verbos em ordem ou se é para pegar os verbos e conjugar linha por linha, o que é uma coisa que eu também preciso fazer. Enfim, o que são esses aspectos verbais? Eu apelido essa questão carinhosamente de gêmeos do mal, porque todo verbo em russo tem o seu gêmeo, tem o seu parzinho, e aí eles são usados de formas diferentes. Por isso que são aspectos. Então tem o imperfeito e tem o perfeito. O perfeito ele é usado pontualmente, em ações pontuais, e o imperfeito ele é usado habitualmente para coisas que você sempre faz. E existe diferença entre eles também para passado e para futuro, e é isso que o chat quer que eu revise. Então, esse, na verdade, não é revisar, mas ao mesmo tempo é o estudo que eu estou fazendo na minha aula de russo oficialmente. Então, isso aqui vem ao meu encontro. Estou muito feliz com essa ideia aqui do chat. E vamos ver qual que é o que me preocupa aqui. É que a minha apostila de russo é em russo. Então, eu provavelmente vou pegar pelo contexto dos exemplos, porque quando a minha professora de russo explica, a gente tá lá na apostila. E assim, a minha apostila eu tinha que imprimir. Só que, no fim das contas, eu uso no iPad. Só que a minha aula também é no iPad. Então, no fim, eu não anoto na apostila, eu anoto no meu caderno. E assim, essas são as minhas anotações. Eu não sou uma pessoa muito organizada na hora de anotar, eu nunca fui. Ou seja, depois eu sempre me dou mal. Então, por favor, não sigam esse meu jeito de estudar. Eu bati aqui no microfone sem querer, mas acho que não deu nada. Então vamos ver pelos exemplos. Eu também tenho esse meu livro aqui para me ajudar, porque aí as explicações estão em inglês e... Ai meu Deus, eu tô batendo nisso aqui o tempo todo. As explicações estão em inglês e isso pode me ajudar. Só que a unidade do futuro eu não sei se contemplou exatamente o que eu quero para o futuro. Inclusive, pelo menos eu sei localizar na apostila, porque é o último conteúdo da apostila número 2. Eu estou na 3 com a minha professora. Então, vamos lá, vamos lá. Eu vou ver se eu finalmente faço um esquema aqui para lidar com esses aspectos verbais. Eu tenho aqui até um post-it na minha frente, sempre assim, revisar os verbos perfeito e imperfeito, e assim... Nunca faço isso.
acho que eu tô um pouco torta, mas enfim, passaram-se quase... Ai, acho que, pelo que eu vejo aqui, passaram-se praticamente 40 minutos. E eu tinha pedido para o chat que eu queria estudar em 20 minutos. Mas o chat, ele acha que eu sou melhor em russo do que eu realmente sou. Isso eu já sabia, já expliquei para vocês. Eu fiz um fichamento do aspecto verbal, que é uma coisa que eu não tinha antes, ou se eu tinha, eu perdi. E eu fiz aqui atrás uns exercícios. Eu não gostei muito dos exercícios que tinham aqui por agora, até onde eu estudei nesse momento, esse assunto. Então, eu também já tinha feito os exercícios da minha apostila com a minha professora, então eu procurei um outro exercício online, eu achei esse site aqui, linguars.ru, e, bom, enfim, eu fiz 2 desses exercícios, porque já tinha meio que passado do tempo que eu tinha estipulado, e só trabalhei os aspectos verbais no passado. Eu não tive tempo de fazer no futuro, que era uma das coisas que eu deveria ter feito hoje. Então, assim, eu gastei o dobro do tempo e faltou metade. Então, eu acho que era um estudo que talvez me tomasse aí pelo menos 1 hora, mas é um experimento, vamos ver o que vai acontecendo, e são coisas que eu queria estudar mesmo assim, com chat, sem chat. São assuntos que eu já estou estudando junto com a minha professora, guiada e tudo mais, então eu estou contente com o que eu vi hoje. Então, aqui eu acabei fazendo, né, o fichamento no fim. Eu só conjuguei um verbo, e esse verbo é do grupo 1. E aí eu lembrei, enquanto eu conjugava, que é aqui que geralmente eles veem o que é o grupo 1, o que é o grupo 2. Então existe um final diferente para quando é o grupo 2. Coloquei aqui algumas observações que são importantes para mim. E aqui eu coloquei como esses aspectos são usados no passado. E assim, não tá bonitinho, 100% bonitinho, não tá com cores diferentes, mas vou colocar as cores na hora de revisar essa revisão. Bom, primeiro dia concluído, com sucesso, só do fato de eu sentar aqui e fazer esse estudo eu já considero um sucesso. Não é exatamente o sucesso 100% do que foi me pedido, mas ao mesmo tempo o tempo também não foi o que eu pedi, ou seja, acho que tá balanceado. E vamos ver o que essa semana nos traz. Привет! Segundo dia de estudos do plano, seguindo o ChatGPT. E eu escolhi então fazer apenas 5 frases com expressões. Vocês viram aí que ele pediu de 5 a 10. Eu escolhi 5 por quê, gente? Porque eu preciso lembrar. Preciso lembrar das expressões. Esse é o propósito do estudo, certo? Estudar e lembrar. E tipo, se eu escolher 10, eu sei que eu não vou lembrar. Eu nem sei se vou lembrar 5. Ou seja, temos que nos conhecer um pouquinho. Porque não é que o ChatGPT tá, tipo, querendo que eu me esforce mais e tal. É que é sem noção mesmo, porque a questão não é só a quantidade, que é o que parece que é o que ele preza, mas sim a qualidade. E aí eu escolhi uma expressão que eu vi ontem no vídeo do Russian with Max, porque esse cara, o Max, ele tem um canal no YouTube faz um tempão, que eu acompanho ele antes mesmo de estudar o russo exatamente. E agora ele tá, inclusive, morando aqui em Florianópolis. E ele tava fazendo uma trilha ali em Floripa. E ele usou uma expressão que é Для меня это темный лес.
Ou não, eta visiotchumne lies. Tá vendo que eu já esqueci uma palavrinha ali. Que significa que para mim isso é como uma floresta toda escura, alguma coisa nesse sentido. Então, futebol для меня это visiotchumne lies. Então, futebol para mim é como uma floresta escura. Não sei, não entendo muita coisa de futebol. Aí a minha próxima foram sugestões, as próximas, né? As próximas 4 foram sugestões do ChatGPT no mesmo dia que eu conversei com ele sobre o nível de russo e tal, e ele me passou trocentos milhões de expressões. Tá, 50. 50 expressões. E aí tem как снег на голову. É como neve na cabeça. Então, é quando algo inesperado acontece. Então, eu pus Конец этой книги как снег на голову. Então, o fim deste livro foi surpreendente, foi inesperado. Terceira expressão, есть за двоих, que é comer por dois. Она голодная, потому что он съел за двоих. Ela está com fome porque ele comeu tudo. É uma pessoa gulosa esse cara. E aí, as outras são Кальват как лошадь. В течение недели я вкаливаю как лошадь. Durante a semana, eu trabalho como um cavalo. E a última, сделать из мухи слона, que é fazer da mosca um elefante. Acredito que seja isso. Então, eu escrevi Проблема небольшая. Они сделали из мухи слона. Então, o problema não é grande. Eles fizeram do problema... Quer dizer, eles exageraram. É simples assim, eles exageraram. Então, eles fizeram da mosca um elefante. Então, o problema não era tão grande assim como tinham falado que era. E essas foram as expressões que eu estudei hoje. Bom, então é isso. Tarefa do dia concluída. E agora eu posso ler em paz. Como vocês podem ver, minha leitura atual não para de me encarar. Tenho que continuar. Bom, gente, hoje é sexta-feira. Da última vez que nós conversamos aqui por câmera era terça. Mas isso não significa que eu não fiz o plano de estudos na quarta e na quinta, porque eu fiz! E eu vou dividir um pouquinho com vocês antes de fazer, então, os meus estudos de hoje, sexta-feira. Na quarta-feira eu tive que falar um pouquinho sobre algum assunto, contar uma história, então, ou coisas de rotina. Então eu resolvi contar sobre a minha segunda-feira, porque aí eu filmei um pouquinho da minha segunda-feira pensando nesse exercício de quarta-feira, porque eu acredito que ia me deixar mais empolgada para estudar as questões de rotina. В понедельник утром я проснулась. Я посмотрела погоду. Приготовила завтрак. И обед. Я поехала на работу. Потом я поехала на другую работу. Я пришла рано, поэтому немного читала книгу. Потом я пришла домой и учила русский язык. Потом я отдыхала. Bom, então vocês viram aí a minha segunda-feira. Como que eu desenvolvi esse exercício, essas coisas que eu falei no vídeo? Primeiro, eu falei comigo mesma. Percebi que
faltavam umas 3 palavrinhas, eu não lembrava de uma específica que eu já sabia, mas, eu não lembrava. Inclusive eu sabia 2 palavrinhas para o então, que é paétamo ou takdá. E aí eu pesquisei no dicionário, porque eu tinha esquecido, mas tinha umas, por exemplo, acordei, eu lembro que eu já tinha visto, mas assim, é uma palavra que não entra na minha cabeça. Pesquisei, tentei fazer, fiz comigo mesma, e aí, depois de falar comigo mesma, eu resolvi escrever, e assim eu mandei para o meu marido e mandei também pro ChatGPT. Praticamente o feedback dos 2 foi o mesmo, com exceção de uma parte do meu texto. A parte mais importante é que, no fim das contas, eu errei metade dos verbos que estavam ali. Eu usei no aspecto imperfeito e era para ser no perfeito, porque o imperfeito são ações habituais. Aí eu acho que foi isso que eu pensei quando eu estava tentando falar sobre isso, são ações habituais, mas como eu estava falando de segunda-feira especificamente, eram ações que eram pontuais, porque eu terminei de fazer essas ações. Então eu errei os aspectos verbais, eu só acertei no final esses aspectos. E outra coisa também é que quando eu falo, na segunda de manhã eu acordei, o Sava falou que parece que eu tô falando como se eu tivesse acordado pela primeira vez na minha vida, na minha existência, eu acordei naquele dia. Mas ele não conseguiu sugerir nada melhor para essa questão. E também o ChatGPT também não me sugeriu nada. Eu também não perguntei. Assim, chat, por favor, me dê outra opção sobre esse trecho especificamente. Enfim, corrigi, gravei para vocês a voz e acho que deu tudo certo. Quinta-feira eu tinha que ler uma história e fazer o resumo dessa história. Não estava especificando se era oralmente ou por escrita, e eu fiz então por escrita. Fui mal, fui mal nesse aqui. Aqui, e vocês podem ver que eu nem copiei o resto da correção, ainda vou copiar. Mas o importante é que eu fiz a minha parte e já destaquei os meus erros, como vocês podem ver, tudo que estava em verde estava errado. E aí eu ainda tenho que terminar de copiar a minha correção do meu texto. De acordo com o Sava, também não é a melhor versão, mas é uma versão correta. E ele achou meu texto engraçadinho. Não tão ruim quanto eu achei que estava, mas eu ainda acho que está ruim, sim. Eu errei praticamente todas as formas de falar cabritinho. E errei também alguns verbos, o verbo de sair. Esses verbos de movimento em russo são bem mais complexos. Então eu errei esses verbos. Quer dizer, no caso, um verbo só que era o verbo. Quer dizer, não era o verbo sair, era o verbo entrar. Eles são muito parecidos em russo, mas enfim. E eu nem contei pra vocês, na verdade, que história que eu escolhi, né? Eu escolhi O Lobo e os Sete Cabritinhos, dos irmãos Grimm. E fiz aqui o meu resumo, né? Contando a história e tal. É sobre uma mamãe cabra que vai procurar comida no mato e deixa os filhotinhos dentro de casa e fala para eles não abrirem a porta para ninguém. Nisso, o lobo percebe que eles estão sozinhos e ele vai tentar entrar na casa deles. Ele pede para os filhotinhos abrirem a porta e fala que é a mãe deles. Mas os filhotinhos não aceitam, fala que a mãe deles tem uma voz doce. Aí depois ele vai embora, ele tenta de novo com a voz, mas aí um deles vê que as patas eram patas de lobo, não eram patas da mãe, que tem um detalhe branco. E o lobo escuta isso, então ele vai e pinta as patas de branco. E aí ele, na terceira vez, ele consegue entrar, ele come todos os cabritinhos. E deixa um. Enfim, quando a mãe volta, cadê os cabritinhos? Só tinha um lá. E aí ele conta o que aconteceu. Nisso, a mãe vai lá e abre a barriga do lobo, pega o lobo, abre a barriga do lobo, o lobo fica com sede
e aí quando ele vai beber água, ele cai no rio, e aí eu acredito que ele morre. Essa parte final foi muito difícil para entender no texto. Eu não lembrava direito dessa história, então isso foi bom, porque aí eu pude usar, né, a dedução, me esforçar para entender o que estava escrito ali e tudo mais. E a parte final, depois que a mãe chega em casa, eu não entendi nada, só entendi o pliur, que significa que o lobo caiu na água, né? Então depois eu tive que ver essa parte, mas eu não incluí essa parte que eu não entendi no meu resumo. Eu só incluí o que eu tinha entendido mesmo, e foi isso aí. Agora eu tenho que continuar a correção desse texto, que eu não terminei. E porque assim, eu já li a correção do chat, porque eu pedi pro chat corrigir. Então, assim, já li a correção desse chat, mas eu não escrevi, né? Não terminei de escrever, então eu tenho que terminar de escrever. E aí eu tenho a minha tarefa de sexta-feira, que é escrever de 5 a 10 frases sobre a minha rotina ou sobre algum outro assunto, e tentar utilizar o que foi aprendido durante esta semana. Então, é praticamente isso que eu vou fazer. Bom, gente, eu escrevi então as minhas frases, como eu mostrei para vocês, e eu escrevi no chat GPT. Eu pedi assim: chat, corrija minhas frases. E aí eu escrevi as frases aqui do jeitinho que eu escrevi no meu caderno. Então, assim, enquanto eu digitava lá no chat, eu percebi que eu já tinha feito alguns erros de escrita, que na verdade foram só 2, que foi ujin, significa jantar. Eu escrevi, eu preciso cozinhar o jantar, ou preparar o jantar, e eu sempre escrevo com E, mas é com I, essa palavra, ujin. E eu quase escrevi com I, só que aí eu pensei assim, não, acho que esse é o errado. E aí eu escrevi com E, que é o que eu sempre escrevo. Normal até se acostumar, né? E o kasdin, que é todo dia, o kasdi, eu escrevi kasdi com E também, mas é com duas letras cujos sons não existem no português. Então eu também falo com sotaque super pesado. E a 4, como vocês podem ver, ele só pediu para mudar uma palavra de lugar, mas é possível também usar no final. Nesse caso, o russo é um idioma mais livre. Então a primeira frase que eu fiz foi: de segunda a sexta eu trabalho no escritório. E aí eu errei essa parte do de a, porque eu esqueci como é que era, e aí eu fiz do jeito que eu achava que era, mas estava errado. São outras preposições. E o finzinho de cada palavra do dia da semana. Eu trabalho no escritório, Yarabotoyu Voffice, estava ok. Então, menina da Gatovit Ujen, estava errado uma palavrinha, como se escrevia. A terceira estava tudo certo. E a Vripila Chai não é verídico, eu não terminei de tomar esse chá. Mas escrevi como se eu tivesse terminado, já pensando que eu tinha terminado sim esse chá. O outro, Yauchu Ruskizik Sichas. Então ele pediu para eu escrever Sichas e Yauchu Ruskizik. E o 4 eu coloquei, esta semana foi surpreendente, né? Esta semana foi como neve na cabeça, que é a expressão que eu aprendi lá na segunda-feira. Это неделя была как снег на голову, потому что я учила русский язык каждый день. Então, essa semana foi surpreendente porque eu estudei russo todos os dias. Estudar pelo chat foi uma experiência muito interessante. O meu plano ainda tem outros dias, né? Tem sábado e domingo, que são os estudos de maior duração. Amanhã eu tenho que pegar um texto, então eu pretendo continuar a desbravar este livro aqui. Eu li o capítulo 1 num vlog com vocês, eu li o capítulo 2 e
tenho que ler o capítulo 3. Então amanhã é isso que eu vou fazer, eu vou pegar esse livro. Domingo eu tenho que assistir a um vlog, vai ser muito legal, acho que é o dia mais divertido do plano de estudos, porque nós temos no sábado ler um texto maior, resumir 5 minutos, praticar 10 expressões idiomáticas, que eu vou usar as mesmas de segunda-feira para consolidar, fazer exercícios sobre os aspectos verbais, então novamente farei esses exercícios, novos exercícios sobre esse tema, na verdade. No domingo eu tenho que assistir a um vídeo curto, anotar as expressões e as palavras, resumir o vídeo em 5 minutos e me gravar usando expressões idiomáticas que serão as mesmas de segunda-feira também. E, no geral, isso é uma experiência muito interessante porque, como eu já comentei no meu primeiro vlog, estudando russo, eu faço aula de russo na terça-feira e nos outros dias da semana eu faço Duolingo, às vezes eu faço drops. E, querendo ou não, apesar desses aplicativos serem muito bons para adquirir vocabulário, ou pelo menos é um vocabulário que quando aparece na vida real eu já sei que eu já vi e às vezes eu até já sei realmente o que é. Eles não fornecem muita explicação gramatical e russo é praticamente uma língua que, assim, é gramática, gente. Russo é gramática, porque como eles têm esses casos, eu preciso saber a função sintática de cada palavra para saber que caso que eu vou usar e como que eu vou declinar essas palavras. Então, preciso estudar gramática, não tem como estudar russo só por aplicativos nesse sentido. E então esse estudo diário me faz ficar mais afiada, porque também existem semanas que eu só faço Duolingo e apesar de eu ter esse material extra aqui, que eu tento usar também, não é todo fim de semana que eu consigo pegar ou que eu tenho vontade de pegar. Eu sei que eu não deveria me jogar nas minhas vontades o tempo todo, mas existem fins de semana que eu só quero descansar mesmo e eu respeito a minha vontade de descansar, apesar de talvez até um certo ponto eu estar errada nesse aspecto, mas enfim. Então, essa semana eu pude usar, tipo, me forçar a usar o idioma e foi muito benéfico. Gostei. É claro que a gente tem que sempre também medir até que ponto esse plano de estudos funciona pra gente e até que ponto ele foi meio que verdadeiro de acordo com a nossa velocidade, porque eu pedi 20 minutos por dia e, por exemplo, agora essa atividade de sexta-feira foi muito fácil. Quer dizer, muito fácil porque eu quis, né? Porque eu criei frases que eu já sabia mais ou menos onde eu estava pisando. Então foram menos de 20 minutos. Mas, por exemplo, na segunda-feira levou muito mais do que 20 minutos, levou o dobro do tempo. E na verdade eu estudei metade do que foi proposto. Então, é sempre válido você se analisar as suas condições e tudo mais, porque, querendo ou não, estamos falando com um robô, e esse robô não sabe tudo de nós, e não é para saber tudo de nós. O bom é você dar essas instruções para ele montar as coisas do jeito mais claro possível, mas na hora de praticar mesmo, você vai ver por si mesmo o que vale. Às vezes ele pede coisas muito exageradas, por exemplo, 10 expressões. Eu não vou guardar 10 expressões, eu vou guardar 5, porque o meu cérebro está assim, porque eu me conheço até como aluna de língua russa. Então, o chat ele é muito útil para fornecer esses planos de acordo com o que você pede e também é muito útil para corrigir os exercícios. É claro que talvez ele não seja tão bom quanto uma pessoa que saiba já o idioma, ele talvez não pegue certas nuances. Sobre o que o meu marido falou sobre a minha rotina de segunda-feira, pareceu que eu acordei pela primeira vez na minha existência naquela segunda-feira, e não foi isso. Ele também não forneceu uma alternativa, mas enfim, o chat não
me contou que poderia trazer essa questão. É interessante, é uma boa ferramenta de estudos. Bom, gente, e aí essa foi a minha experiência com o ChatGPT. Se você gosta desse tipo de conteúdo sobre idiomas e também se você gosta de ler ou está querendo começar a ler mais, eu convido vocês a ver os outros vídeos do canal, a se inscrever no canal e a também deixar o joinha para mim e, claro, dividir suas experiências com os estudos e com o ChatGPT, se você já usou, se você tem interesse, aqui nos comentários. E eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau!